Mas tem um detalhe interessante aí sobre essa questão. Além do prazo prescricional, esse prazo prescricional que eu acabei de fazer referência é o prazo para você executar o emitente do cheque, o chamado sacador, aquele que emitiu o cheque. Mas eu também posso executar aquele que endossou o cheque. Para que eu possa executar aquele que endossou um cheque, aí eu só vou poder fazer isso, diz a lei de cheque, Lei 7357 de 85, artigo 47, inciso 2. Vou repetir. Artigo 47, inciso 2. Diz que eu só posso executar aquele que endossou um cheque, o chamado endossante, se eu apresentei o cheque dentro do prazo legal. Se eu apresentei fora do prazo legal, eu só posso executar aquele que emitiu o cheque. Agora, se eu não apresentei o cheque dentro do prazo legal, eu já não posso mais executar endossante. Portanto, só se admite a ação judicial contra quem endossou o cheque se você apresentar o cheque dentro do prazo legal. Tudo bem? Nós temos que conhecer também a questão da sustação de cheque. Muito se fala de sustação de cheque, mas você que vai prestar uma prova, você que vai prestar o concurso, ou até mesmo na sua atividade do dia a dia, sua atividade empresarial, é importante que você saiba que nós temos duas modalidades de sustação de cheque. Sabiam disso? Nós temos a chamada contraordem ou revogação. É a contraordem ou revogação. Só que a contraordem ou revogação só pode ser dada pelo emitente do cheque. A contraordem ou revogação só pode ser realizada pelo emitente do cheque. No entanto, a contraordem só vai produzir efeitos depois do prazo de apresentação. Isto é, você só vai poder sustar o pagamento daquele cheque depois de 30 dias contados da data da emissão, se for na mesma praça, ou 60 dias contados da data da emissão, se for em praça diferente. Mas, Alexandre, então, para que serve essa sustação? Nós temos um autor muito conhecido, muito famoso, chamado Gladstone Mamed. Gladstone Mamed faz uma observação muito importante. Você que tem atividade empresarial, você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Você dá um cheque e você fica com a expectativa daquele que recebeu o cheque apresentar o cheque logo para pagamento, né? Para que você tenha um bom controle bancário, não é assim? Mas aí aquele que recebeu o cheque demora, não apresenta o cheque para pagamento, e você liga: ô fulano, você não vai apresentar o cheque? Vou sim, aguarde mais um minutinho, alguns dias, já estou apresentando. E aí você fica ali tentando controlar aquela conta, aquele dinheiro fica reservado, e você tem uma vontade louca de acabar com aquele dinheiro logo, né? E aí então você procura o camarada: meu amigo, você não vai depositar o cheque? Ah, vou depositar. Chega num determinado momento, você acaba esquecendo desse cheque e gasta aquele dinheiro. E é bem nesse momento que o nosso querido amigo apresenta o cheque para pagamento. E aí o que acontece? O cheque volta por falta de fundo. Então, para que haja um controle bancário, você dá contraordem ou revogação. Porque com a contraordem ou revogação, ele dentro do prazo de apresentação, ele pode apresentar o cheque e o banco vai pagar o cheque numa boa. Mas se passar o prazo de apresentação, o banco não paga mais o cheque. Aí então ele vai ter que te procurar novamente e aí você vai novamente fazer o controle bancário daquele pagamento. Então essa é uma modalidade, não tão comum quanto a segunda modalidade. Qual que é a segunda modalidade? A segunda modalidade é chamada de sustação ou também chamada de oposição. É o caso mais comum, aquele caso que a gente vê no dia a dia. Quem que dá a sustação à oposição? É só o emitente? Não. O portador legitimado também pode. Sabiam disso? Como assim, Alexandre, portador legitimado? Imagine que eu faço um contrato de compra e venda com vocês, compro a casa de vocês e fica vinculado no contrato
que eu dei um cheque, número tal, do banco tal, no valor tal. Aí o que acontece? Saí da tua casa, fui levar os documentos para o registro de imóveis, e aí então sou furtado. Perco esse cheque. Fico sem o cheque. O que eu posso fazer? Eu vou fazer a sustação no cheque. Mas eu não sou emitente. Você não é emitente, mas é portador legitimado. A lei permite que o portador legitimado e o emitente façam a sustação no cheque. Agora, o detalhe, aqui nessa sustação, chamada oposição ou sustação, você não tem que esperar o prazo de apresentação. Você pode dar uma ordem para que o banco não efetue o pagamento do cheque, suste o pagamento do cheque, mesmo durante o prazo de apresentação, desde que tenha razões motivadoras para determinado ato. Haja o quê? Haja motivo relevante para que se faça essa sustação. Tudo bem? Para finalizar, é importante que você saiba que o cheque tem essa estrutura de ordem de pagamento, mas é uma ordem de pagamento à vista. Significa que, se você colocar no cheque aquela cláusula assim embaixo do cheque, bom para, tentando e fazendo com que esse cheque seja um cheque pós-datado, ou também chamado de cheque pré-datado, é importante que você saiba que para o direito empresarial, para o direito comercial, o que prevalece é o artigo 32 da lei de cheque. E o artigo 32 da lei de cheque diz que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. E olha o detalhe, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Então esse bom para que você coloca no cheque é considerado como não escrito. Vou dar uma dica, hein? Se você for predatar um cheque, pelo amor de Deus, não coloque aquele papelzinho grampeado no cheque, hein? Sabe por quê? Porque quem recebe o cheque arranca o papelzinho, apresenta o cheque para pagamento e o banco paga o cheque. E você vai ter que provar depois que você predatou e vai ficar muito difícil. Portanto, se a sua intenção é predatar um cheque, o faça no próprio cheque. No entanto, se eu acabo de comprar alguma coisa, vou até um supermercado, compro alguma coisa e dou um cheque para 30 dias. Hoje, um cheque para 30 dias. O supermercado pode pegar esse cheque e levar para o banco. E se ele depositar no banco, o banco não paga esse cheque? Paga. Por que o banco paga? Porque o banco não está obrigado a verificar essa cláusula de pré-datação ou de pós-datação, porque a lei de cheque é que deve ser observada. E nós vimos que na lei de cheque essa cláusula é considerada como não escrita. Então, isso é importante que você saiba, cheque é ordem de pagamento à vista. O cheque pré-datado é uma construção doutrinária e uma construção jurisprudencial. Não tem previsão na lei de cheque. No entanto, é importante que você saiba que o que eu estou dizendo é no aspecto empresarial, hein, meus amigos e minhas amigas. Se você dá um cheque pré-datado e esse cheque pré-datado é apresentado de forma antecipada, isso pode gerar outras situações de responsabilidade civil, de dano moral. Então, é importante que você saiba, cheque é uma ordem de pagamento à vista e considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Essa é a resposta que você vai dar se você for perguntado sobre esse tema em um concurso ou no exame da OAB. Vamos agora passar para o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Está iniciando agora o segundo bloco. Pergunte ao professor. Mas se você quiser fazer sugestões, se você quer enviar perguntas, envie para o nosso e-mail provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Neste bloco, nós vamos responder 5 perguntas de candidatos de todo o Brasil. Então vamos às perguntas? Vamos lá. Professor, qual o número de endossas que podemos dar em um cheque? Excelente pergunta. Qual é o número
de endossos que nós podemos dar em um cheque? Essa pergunta